Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, nosso encontro semanal, esse momento agradabilíssimo que nós temos, onde nós tratamos de temas tanto de origem espiritual, de ordem, às vezes até doutrinária, como também temas que dizem respeito ao cotidiano, ao dia a dia dos jovens, a comportamento, aquilo que é necessário para nós, tanto do ponto de vista da obra, da realização da obra, como também da vida profissional, da vida pessoal, da constituição do lar, enfim. É esse encontro que tem uma linguagem e um formato para você, jovem que nos acompanha, e eu sempre faço questão de lembrar, jovem de todas as idades, tá certo? Já agora no início, para você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, eu convido você a curtir, comentar e compartilhar o triplo C que a gente fala, tá? Para a gente poder potencializar esse conteúdo, né? Dar uma relevância dentro da plataforma. Você que está nos assistindo pela TV Manaim, canal 126, né, do Sistema RO da Embratel, você que está nos assistindo também na TV Manaim, mas pelo canal 85 da Sky Livre, ou por algum outro meio do nosso sistema multiplataformas, se desejar, claro, pode abrir lá no YouTube e dar a sua curtida, fazer o seu comentário. Faz o seguinte, fala de onde que você está assistindo o programa de hoje, vai lá nos comentários, coloca essa informação, isso ajuda a potencializar esse conteúdo. E agora a gente vê as pessoas, nós temos um grupo grande aqui, que estamos no estúdio para o programa de hoje. Eu vou começar cumprimentando o pastor Douglas Spanger, que está do meu lado aqui. Pastor Douglas, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos os jovens, aos jovens que nos acompanham. É uma alegria estarmos juntos aqui. Muito bem, agora a gente vai saber, e quem vai dizer é Nínive, a paz do Senhor Jesus. Qual é o tema do programa de hoje? Fala aí. Pai do Senhor, pastor Josias, pastor Douglas, os jovens que estão aqui conosco, você também que nos assiste. O tema do programa de hoje, pastor Josias, é Deus permite sofrimentos. Um tema muito propício para esse ano de 2025, tem tudo a ver com o nosso lema, né, desse ano. É um tema profundo, né? É um tema forte. Que bom que a gente vai poder abordar alguns assuntos em relação a esse tema. E os nossos jovens convidados hoje? Hoje aqui nós temos convidados, pastor Josias, jovens das igrejas em Cariacica e também em Vila Velha. Mas eu vou deixar que eles vão se apresentar quando forem chamados, né? Trouxeram muitas perguntas. Toca o barco. Bom, então vamos começar aqui. A Ana vai fazer a primeira pergunta. A paz do Senhor, me chamo Ana, sou da igreja de Cariacica, do Vale dos Reis, do Ministério do Pastor Adair. E a minha pergunta é, o sofrimento, ele é da vontade de Deus? Ou são consequências do pecado, do nosso pecado e da queda da humanidade? E aí, Douglas? Bom, o sofrimento é inevitável ao homem. É algo que nós não temos como fugir. E a pergunta da Ana é bem propícia, porque qual é a origem desse sofrimento? Por que nós sofremos? Por que nós passamos pelas adversidades? E nós podemos dizer que a origem de tudo foi lá no Éden. Porque quando Deus cria o homem para viver eternamente. Deus prepara todas as coisas no jardim para que ele fosse feliz. Deus não criou o homem para ser infeliz. Deus criou o homem para ser eterno. Porém, né, como nós sabemos, o homem, ele falha, ele desobedece à palavra de Deus e isso traz uma consequência. A consequência é que a mulher, a partir daquele instante, Eva, ela com dor daria luz a filhos. Adão, com sofrimento, com o suor do rosto dele, comeria o seu pão para sempre, até voltarem ao pó. A terra, ela passa a dar os abrolhos, né, os cados, né, e a vida começa a se tornar difícil. O projeto inicial de Deus era o Éden. Mas o homem fez uma escolha. Então, Ana, nós podemos dizer que esse sofrimento que faz parte da vida do homem é a consequência do pecado, né? Porque quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus. Ele estava revestido, né, daquela comunhão, da glória do Senhor, e eles descobrem que estavam nus, e uma vítima morre no lugar deles, então, ou seja, a morte entra,
e a partir daquele instante ele perde aquela comunhão com Deus. Então nós podemos dizer que o sofrimento, né, essa herança de Adão, essa herança do pecado original, entrou na nossa vida por esse fato. E por isso que eu digo, né, Josias, é inevitável, né? Isso faz parte da nossa história. Porém, não só por isso, por ter sido uma escolha, né, um resultado do pecado, que Deus vai ficar imóvel acerca disso. Ainda que o sofrimento ele seja uma consequência da escolha do homem, Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus que aí ele pega o sofrimento, ou seja, o homem errou. Ele falhou, ele vai sofrer. Mas Deus faz disso um instrumento, um meio para trazer o homem para perto. É um texto muito interessante que diz assim, que todas as coisas cooperam ou concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós vamos hoje nessa conversa, acho que é o propósito, né, entrar um pouco nesse assunto, que é um assunto muito profundo, como o pastor Josias disse, entender um pouco como Deus usa agora esse sofrimento para trazer o homem para perto, em vários momentos da nossa vida. Então o sofrimento, ninguém gosta de sofrer, né, Josias? Eu não gosto. Ninguém gosta de passar pelas provas, né? Mas nisso tudo, né, quais são os ensinos? Acho que a gente vai poder falar bem sobre isso aqui. É interessante, Douglas e os demais, que em nenhum momento a palavra de Deus diz que ao vivermos uma experiência de comunhão com o Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo, nós estaremos imunes a essas lutas. Exatamente. No mundo tereis aflições. É uma afirmação do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. A diferença é que aquele que está em Cristo, ele tem essa operação de Jesus, né, com ele, com aquele que está em Cristo, para enfrentar as aflições. Ele não enfrenta as aflições sozinho. Ele não enfrenta as aflições, os momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Ele não enfrenta essas situações sem a mão do Senhor sobre ele, sem a presença do Senhor Jesus, sem o consolo, sem a fortaleza que ele nos traz para enfrentar esse sofrimento. E trazendo aqui para um aspecto que recentemente foi abordado na Escola Bíblica Dominical, por exemplo, o período de Esmirna. Quer dizer, foi uma igreja, foi nem uma pessoa só, foi uma igreja que foi jogada nas arenas, aos leões, às fogueiras, às cruzes, quer dizer, passaram pelo sofrimento, mas não passaram sozinhos. Exatamente. A ponto de, naquele momento de extrema dor, de extrema angústia, eles cantarem louvores ao Senhor. Então, isso você só consegue viver se você tem uma operação do Senhor na sua vida. Né? Então, a gente já abre esse leque no sentido de entender claramente isso. Né? No mundo tereis aflições. Teremos. Ponto. Afirmativa de Jesus. Né? Mas tem de bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo. Glória a Deus. É a resposta de Jesus. Amém, Ana? Amém. Isso. Muito bem. Muito bem. Nínive, vamos continuar. Vamos, pastor Douglas, só me lembrei de um texto aqui, quando o senhor falou que todas as coisas contribuem para o bem, né? Em Gênesis também 50:20, falando aqui de José, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, quer dizer, o Senhor usa o mal, né? Torna o mal em bem na vida do servo, né? Antes de passar para a próxima pergunta, só aproveitando, hoje eu estou meio faladeiro, né? Igual o pastor de Deuti disse outro dia, eu estou impossível hoje. Né? Essa experiência, porque encaixa com essa nossa perspectiva do tema de hoje. José é lançado na cova. Estava ali na cova. Naquele momento, ele poderia questionar a promessa. Mas, Senhor,
né? E os sonhos que eu tive? E aquilo que o Senhor me prometeu que iria acontecer comigo? Né? Por que eu estou nessa situação? Daqui a pouco ele é vendido como escravo. Né? Há um aspecto interessante, é que a cova salvou a vida dele. Vamos matar. Não vamos matar não, tem uma cova aqui, vamos jogar na cova. Então, às vezes, nós estamos na cova. Mas, Senhor, o Senhor não prometeu a vitória. O Senhor não mostrou, não há dons, não há profecias maravilhosas da vitória. Por que eu estou na cova? Por que a situação piorou, aparentemente, para mim? Primeiro que isso aí você já pode glorificar porque foi um livramento do Senhor. O Senhor está te livrando de outra coisa. Depois, porque se não fosse a cova, não se cumpriria aquilo que o Senhor mostrou. Então, os momentos difíceis na nossa vida, até neles, nós podemos glorificar ao Senhor. E eu costumo dizer, se o Senhor... E tem um louvor que nós cantamos que fala sobre isso. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Amém. O Senhor prometeu, você já pode glorificar a partir da promessa. A partir da promessa, você vai louvando o Senhor. O viés, né, o olhar desse programa é sobre o justo que passa pela prova. Isso, muito bom. Então, o nosso olhar, tudo que nós vamos dizer aqui é sobre essa perspectiva. Nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando daquele que tem o Senhor com ele. Isso. Então muda muito quando você passa pelas adversidades. Né? Muito bem. Sim. Segue, Nínive. Pronto, temos outro jovem que vai fazer uma pergunta agora, é o Caio. Isso. A paz do Senhor, meu nome é Caio, eu sou da Igreja de Vários Reis, em Cariacica, do Ministério do Pastor Odaí. E minha pergunta é, se Deus é bom, por que ele permite que alguns ímpios prosperem, enquanto os servos do Senhor sofrem? Como entender isso, considerando a justiça de Deus? Essa pergunta é boa, hein, Josias? Porque acho que esse é um sentimento que ele visita não só o coração do jovem, mas de todos os servos. E essa é uma pergunta que nós podemos fazer alguns apontamentos. Tem um salmo, que é o Salmo 73, é o Salmo de Asaf. E lembrando dos programas anteriores, eu acho que Asaf, ele era melancólico. Asaf, ele se pegava em muitos pensamentos, né? Em outro salmo, ele fica meditando, ele acha que Deus não é mais o mesmo, que Deus se esqueceu das promessas, ele se pega acordado à noite, enfim. E agora no Salmo 73, é isso mesmo, Nínive? É isso mesmo, pastor. É que a Nínive está com a Bíblia. Isso, está conferindo. E até fazendo igual os crentes de Bereia. De Bereia, examinando se é isso mesmo. Examinando se é isso mesmo, muito bom. Os jovens que estão conosco abrirem o Salmo 73. Por quê? Porque a pergunta de Caio encaixa muito com esse salmo. Asaf era alguém de vida espiritual, integrado, né, nas atividades, e aí ele se pega olhando para a prosperidade dos ímpios. Ele fala assim, Deus é bom para Israel. Aí ele fala assim, quanto a mim, os meus pés quase vacilaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Então, por um momento, e ele era crente, né, vamos dizer assim, ele olhou para a prosperidade dos ímpios e os pés dele vacilaram. Então, eu acho que essa resposta, Josias e jovens, ela tem dois aspectos. Vamos olhar a questão do Salmo, que é muito didático. Asaf estava olhando uma parte da vida dos ímpios. É possível que Asaf estivesse contemplando alguma coisa que ele não tinha. Então eu olhei a prosperidade dos ímpios, ou seja, ele é genérico, ele não fala o que era. Então eu olhei alguma coisa que o ímpio tinha, talvez eu não tinha, e eu tive inveja. Eu quis ter o que eles não tinham. E ali ele quase sai da presença do Senhor. Porém, ele olha aquilo que era temporal, passageiro, ou seja, uma prosperidade dessa vida, que é boa, Josias. O erro aqui não estava na prosperidade. É bom prosperar, nós devemos lutar por isso. O detalhe é o seguinte, ele contemplou, ele comparou aquilo que era temporal. E aí, tem uma fala de Asaf, que eu acho que ela faz parte, às vezes, do momento do jovem, ou até do adulto. Ele fala assim, em vão
eu me santifiquei. Em vão eu servi ao Senhor, né? Em outras palavras. Ou seja, ao contemplar a prosperidade dos ímpios, os pés dele quase vacilaram e ele colocou em questão a sua vida espiritual. Olha, não vale a pena eu me santificar, não vale a pena ser jovem. Vale a pena eu olhar aqui no Instagram, no domingo de manhã, e os meus amigos estarem de jet ski na praia e eu na EBD? Vale a pena? E aí, o que o Senhor faz ele ver, Josias? Você vai avançando no Salmo, e aí ele entra no templo. E aí o Senhor dá um entendimento maravilhoso para ele. E quando ele entra no templo, ele fala assim, o Senhor me fez ver o final dos dias deles. E aí ele entende, não, aquilo que eu tenho é muito melhor. Aquilo que eu tenho é uma bênção. E às vezes nós fazemos algumas comparações. Então quando você olha essa questão, Deus é bom porque ele permite às vezes o ímpio prosperar e o servo de Deus passar por aflições. A questão não é essa. Porque o sofrimento ele vem sobre todos. Quando você contempla a vida daquele que não serve ao Senhor, você pode ter uma falsa impressão que a vida dele é melhor que a sua. Mas você olhou uma janelinha. Mas e as provas que eles passam? Que não tem o consolo que o pastor Josias colocou aqui? Aquele que não serve a Deus, quando ele passa pelas aflições, ele não tem o consolo do Espírito Santo. Vocês já foram em um velório de uma família que não serve o Senhor? Uma angústia, um desespero, uma falta de resposta. Aí você vai num culto de passamento da obra de um servo de Deus, que consolo, que alegria, os irmãos glorificando o Senhor. Então, quando nós falamos na prosperidade do ímpio e no sofrimento do justo, é importante nós olharmos de uma maneira, e isso a gente aprende, né, pastor Josias? Nós vamos amadurecendo e nós vamos percebendo que todos passam por aflições. E Deus não deixa de ser bom quando o ímpio prospera. Porque ele estudou, ele se deu bem, ele se esforçou, tem o mérito. O final da pergunta fala assim, segundo a justiça de Deus. Deus é justo. Uhum. Então Deus vai abençoar o esforço das pessoas também. Deus é justo. A diferença é que a prosperidade do ímpio é somente nessa vida. E a prosperidade do servo, ela pode ser nessa vida, mas a vida eterna. Não é? A bênção do Senhor é que enriquece. Ele não acrescenta dores. Ajuntai tesouros aonde? No céu. No céu. Pode ajuntar nessa terra? Pode trabalhar, estudar, ser próspero. Não há mal nisso. Mas sabendo que a nossa prosperidade principal é a eternidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Apenas eu acrescento um detalhe a partir do gancho que você deu, Douglas. A gente só vê o jardim do vizinho. A gente não vê o que está lá dentro da casa. O jardim está aí. É o que é colocado lá de fora, o que é exposto para todo mundo ver. E você usou um elemento que hoje é muito valorizado pelo jovem e faz parte muito do dia a dia do jovem, redes sociais. Então aquilo que a gente está vendo na vitrine esconde seguramente o sofrimento que está por trás. A gente só está vendo o jardim. Tá? E isso vale não só para o servo, no que diz respeito a esse aspecto que o Douglas colocou aqui, mas vale para nós no dia a dia, né? Para qualquer um. O que está ali, as pessoas colocam ali, né, para que todo mundo pense que a vida dela é maravilhosa, que a vida dela é aquilo, né? E não é. E não há, na maioria das vezes, má intenção nisso, não. É porque tornou-se uma cultura. Mas nós temos que ter muito cuidado, de olhar, ao olharmos aquilo ali, e isso, repito, do ponto de vista emocional até. Olhar para aquilo ali, que bom, tá tudo certo, que coisa boa, que momento feliz que a pessoa eventualmente está passando, tá tudo certo. Mas o que Deus tem nos dado é maravilhoso. A experiência que temos com o Senhor, ela é muito melhor. O jovem, ele não enxerga, ele não consegue enxergar por uma questão natural o fim dos dias. O jovem é jovem, é isso mesmo. Quando a gente vai ficando mais velho, começa a se preocupar com isso. Mas
uma coisa eu posso garantir. Quando nós servimos ao Senhor, e os anos passam, e que nós olhamos para trás, como é o meu caso, Douglas é jovem ainda, mas muito jovem. Muito jovem, né, Douglas? Mas é o meu caso, por exemplo, eu glorifico o Senhor porque eu vejo o caminho por onde o Senhor me conduziu. Glória a Deus. Então, fiquei rico? Não, isso seguramente, né? Mas me sinto feliz e realizado do ponto de vista humano, profissional, familiar, né? Ou seja, o jardim tá bonito? Tá bonito, mas dentro de casa também tá bom, tá uma festa, tá uma bênção, tem paz, tem alegria, tem comunhão. Essa é a experiência que a gente tem para passar para vocês, jovens. E Josias, acho que esse é um tema maravilhoso, né? O que é prosperidade? É muito relativo. Né? Para nós, servos de Deus, você ser próspero, posso dizer assim, é você chegar num culto e ouvir a voz do Senhor. Isso é maravilhoso. Glória a É Deus. você ter uma herança eterna. Isso é prosperidade. Não tem dinheiro que compre isso. Não, isso é maravilhoso. Então, quando você olha para trás, eu ouvi uma vez uma professora falando com um adolescente. Eu não estava pastor nessa época, mas achei interessante. O adolescente estava naquela fase de se definir. Ele falou, olha, vai chegar o dia que os seus amigos que não são da igreja, lá na frente, na juventude, na fase adulta, eles vão chegar num culto com a vida, precisando de uma bênção, e você vai assisti-los. Então, assim, eu não sei se o pastor Josias tem essa experiência. Eu tenho essa experiência. Lá atrás, nós fizemos a escolha de servir o Senhor, os anos se passaram, e hoje nós somos procurados por esses amigos que estão precisando de uma bênção, e nós temos essa herança para transmitir para eles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que meu filho, eu acho que já contei aqui, mas nós fomos a um aniversário e a casa era linda, maravilhosa, né, riquíssima. Meu garoto estava com a gente, ainda pequeno, ele olhou e falou, papai, a gente podia ter uma casa dessa, né? Me deixou no aperto. Eu falei, preocupa não, filho. Lá no céu tem uma mansão celestial que está preparada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Muito bem. Bom, a gente tem a participação dos jovens aqui no estúdio, mas a gente também tem jovens que participam conosco e que mandam na forma de vídeo. E nós temos um vídeo aqui que foi enviado por uma querida irmã, Esther Nicole Ribeiro. Ela é de São Paulo, capital, da Igreja de Santana. E ela fala sobre uma experiência que ela teve com o Senhor. Nós vamos ouvir agora o que a nossa querida Esther tem a falar. Fala, jovem! Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Esther, sou daqui de São Paulo e vim aqui contribuir com o tema Porque Deus Permite Sofrimentos. De 13 para 14 anos, eu enfrentei uma batalha contra um câncer bem agressivo de ovário e eu tive um protocolo muito rígido de tratamento. Mas eu lembro com muito carinho da visita de um pastor que levou a palavra de Romanos 8:28, que diz que as coisas, elas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor falou assim, Esther, hoje a sua carne pode estar doendo, mas saiba que nós servimos a um Deus bom que faz bem para a nossa alma e isso contribui para a nossa salvação. Eu guardei essa palavra, irmãos, e como o pastor disse, o Senhor contribuiu para o bem da minha alma. Foi um período de muitas experiências com o Senhor, muitas experiências com anjos, experiências de milagres mesmo, do Senhor mudar completamente situações. E o Senhor não fez bem só para a minha alma. No hospital que eu fazia o tratamento, era um hospital infantil, e o grupo de louvor começou a ir lá uma vez por semana para poder cantar para as crianças. Irmãos, e nós escolhemos muitas experiências disso, experiências de crianças que sonhavam com os louvores e quando chegava lá escutavam muitos pais e familiares que estavam afastados, retornaram para a presença do Senhor, pessoas conheceram o Senhor, conheceram essa obra. Então foi um período de fato, de sofrimento, mas a mão do Senhor esteve conosco. E o que nos resta é só glorificar e agradecer esse Deus que é bom o tempo todo. Pai do Senhor.
Amém, Esther. Obrigado por sua participação. Um grande abraço para os nossos queridos irmãos aí em São Paulo. E Douglas, ela fala de uma experiência de uma operação do Senhor na vida dela, apesar de jovem, ter enfrentado uma doença gravíssima. Ou seja, o jovem, ele também pode passar por momentos difíceis como esse. Com certeza. E um abraço para a Esther, né? Esther é uma irmã valente na obra. O jovem passa pelas aflições, mas ele passa com o Senhor. Nós temos o Espírito Santo. E suportar as adversidades não é fácil. E é um mistério, né, Josias e jovens? Às vezes você vai para um culto, você sabe que aquele jovem está sendo provado, às vezes está desempregado, às vezes em casa está uma batalha, ele está ali louvando o Senhor, chegou cedo, arrumou ali a projeção, né, veio para o ensaio, está à disposição do pastor. Isso é um mistério, isso é um presente de Deus e só aqueles que têm o Espírito Santo que conseguem. Amém. Vamos seguir aqui? Nínive, temos ainda uma jovem que vai participar aqui. Temos, pastor, é a Joyce. Meu nome é Joyce, eu sou da Igreja de Novo Horizonte, em Cariacica, Ministério do Pastor Aldair. Pastor, nós jovens, nós vivemos momentos de muitas escolhas, né? Escolha essas de vida profissional, constituição de lar, e às vezes, dependendo da escolha que nós tomamos, nós podemos ter algum tipo de sofrimento. Então, como que nós conseguimos identificar se esse sofrimento é consequência de uma má escolha ou uma provação que o Senhor possa estar nos dando? Certo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. A palavra de Deus diz que o homem espiritual a tudo discerne. Então nós estamos partindo de um princípio que nós estamos falando para jovens espirituais, para servos de Deus que têm comunhão com Deus. Então estes espirituais, eles têm condições de discernir a situação. Eu vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão me dizer se o sofrimento foi resultado de uma má escolha ou de uma permissão do Senhor para um fim, certo? Amém. Um personagem aqui, Josias, Sansão. Sansão teve dias de sofrimento. Foi preso, né? Perdeu a visão. O que ele passou, o sofrimento dele, foi uma consequência de má escolha ou foi por outro motivo? Má escolha. Uma má escolha, né? Ele se envolveu com Dalila, ele, vamos dizer assim, ficou soberbo, né? E contou o segredo. E lá ele foi enganado e passou maus bocados. Ele rompeu a aliança. Ele rompeu a aliança. Então foi uma escolha, né? Agora, a Joyce fez a pergunta, né? A juventude é o momento, talvez, né, Josias, da nossa vida, do maior número de escolhas. É até assim, difícil, não é fácil, porque tem vida profissional, é concurso, eu faço intercâmbio, eu faço aqui uma especialização, eu vou me casar agora, essa pessoa, Senhor, uma série de dúvidas, né? Vou investir, compro um carro, invisto num apartamento, enfim, são várias dúvidas. E nós podemos aqui trazer até assuntos de outros programas, que é a consulta ao Senhor pela palavra, passar no grupo de intercessão. Nós recebemos um presente. A doutrina de consultar ao Senhor vai nos resguardar desses momentos, né, de tomar uma decisão equivocada e depois ter que administrar um problema. Então, assim, o jovem espiritual, ele vai discernir, ou nós não sabemos quando a gente faz alguma coisa que não agrada o Senhor. Eu consultei, mas eu não consultei, ou o Senhor falou para esperar e eu não esperei, aí vem uma consequência. A gente vai saber, eu deveria ter ouvido mais o Senhor e ter sido mais paciente, mais prudente, né? Agora, um outro exemplo. Falamos de Sansão. Paulo e Silas estavam na prisão? Na viagem, e aí ele tem um sonho, e aparece um homem e fala o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, maravilhoso, o senhor deu uma revelação. Pastor Josias, o senhor deu um sonho, deu uma revelação, nós vamos fazer isso, hein? Então o senhor confirmou. Amém. Vamos lá fazer a obra, e vamos pregar a palavra, o senhor confirmou. Chega lá, prisão, açoite, cadeia, na prisão de Filipos, que era a prisão subterrânea, ou seja, qual era a chance de alguém lá achar eles? Mas
através daquele sofrimento, o que acontece? Salvação. Salvação, uma experiência maravilhosa. À meia-noite oravam e cantavam louvores, vem um terremoto e as estruturas são abaladas, as cadeias se abrem, o carcereiro é salvo, a família é salva, todos são batizados. Ou seja, nós conseguimos discernir na oração, na vida espiritual, e até também, né, pastor Josias, pedir um conselho do pastor, do responsável de grupo, né, no grupo de intercessão. Caso o jovem esteja passando por uma situação e não consiga compreender, ele deve procurar o corpo. Claro. Para que ele tenha essa resposta. E aí, vamos dar um exemplo aqui. Eu entendi que eu estou passando por uma provação, por uma aflição, por um sofrimento, e o resultado é uma escolha ruim que eu fiz. E agora? E agora, Josias? O que o jovem precisa fazer? Ele vai chorar aos pés do Senhor. Porque aí o final desse sofrimento, ele precisa se encerrar com arrependimento. Estou sofrendo porque fiz uma escolha errada, eu me precipitei, eu não ouvi a revelação do Senhor, eu não obedeci o conselho, e agora estou amagando aqui um sofrimento. Senhor, me perdoa. Vai aos pés do Senhor. Pode ser até, às vezes, uma prática, né, alguma coisa que esteja fazendo, e aí você encontra a misericórdia do Senhor quando você se arrepende. É um caminho. Agora, o que fazer quando o sofrimento é permissão do Senhor para um fim de bênção? É esperar. Esperei com paciência no Senhor. É estar em comunhão com Deus, é continuar orando. Então, eu acho que esse é o caminho para discernir se o sofrimento ele é resultado de uma escolha ruim ou uma permissão do Senhor. Amém. É como Paulo e Silas, né? Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, deixa o Senhor fazer a obra. Deixa o Senhor fazer a obra. Né? A operação vai vir. Você está na obediência, vem a operação. Amém. Muito bem. A gente está caminhando para o final dessa edição e sempre ao final a gente pede a um pastor para trazer uma palavra para os nossos jovens, fazendo uma aplicação na palavra daquilo que foi tratado aqui. Hoje teremos a participação do pastor Adriano Erlacher, nosso companheiro aqui de Vila Velha. Fala, pastor! A paz do Senhor Jesus, meus jovens amados, uma palavra para o coração de cada jovem que estará nos ouvindo, nos assistindo. A palavra do Senhor em Gálatas 6, 17, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Jovem, Paulo tinha as marcas do Senhor Jesus na sua vida. Passou por provas, passou por lutas, por perseguições, mas ele trazia o amor do Senhor, a salvação do Senhor Jesus como algo, um tesouro precioso que ele não trocava por nada. E assim, jovem, na sua vida, que a marca do Espírito Santo, a marca do Senhor Jesus, a marca do sangue, a marca do Salvador, a marca que traz paz, a marca que traz misericórdia, a marca que transforma a nossa vida, que nos tira a ansiedade, que nos tira todo o pavor, toda a dificuldade, mas nos traz uma segurança de um caminho maravilhoso. E que você já nasceu na presença do Senhor, já teve grandes experiências, que você possa ter essa marca do Senhor Jesus na sua vida, no seu coração, a marca do Salvador, que é o chamado de Deus para a sua vida. E se você está nos assistindo agora e ainda não tem uma experiência com o Senhor, jovem, o momento é agora. Você ter uma experiência com o Senhor, com esse chamado, para dizer: olha, no meu coração eu trago a marca de Cristo, a marca do Salvador. Que o Senhor te dê uma grande bênção. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Adriano. A paz do Senhor Jesus. Um abraço para você. Para a família, eu vou aproveitar e mandar um abraço para a filha Rebeca, que está aqui, está no estúdio. Pronto, já essa marmelada dos jovens, eles arrumam isso aí e acaba dando certo, tá certo? Muito bom. A gente está, então, chegando ao final do programa. Eu quero agradecer ao pastor Douglas pela presença. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto de novo. Amém, pastor Josias. Um abraço aos jovens que nos assistem. A paz do Senhor. Amém.
Nínive, a paz do Senhor Jesus, você podia falar um pouquinho sobre a equipe que faz isso aqui acontecer, que carrega o piano desse programa? Amém, Pai do Senhor. Pastor Josias, os jovens que fazem parte da equipe que constroem o programa são Raíssa, Karina, Tailisson, Rafael e eu, né? Precisamos das orações dos irmãos, orem por nós, por favor. Eu costumo dizer o seguinte, Nínive, a gente não merece não, mas precisa. Precisa muito. Tá bom, aos jovens, a paz do Senhor, semana que vem a gente continua com esse tema, tá bom? Tá certo? Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não esqueça de interagir com a gente e de falar para pessoas, amigos, colegas, pessoas até de outras igrejas evangélicas. Não perde, tem um programa de jovens muito bom que vai no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou no nosso sistema multiplataformas, tá certo? Você, jovem, tem sido chamado para uma experiência na evangelização. Até semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.